A generalização do Teorema de Pitágoras é uma forma bonita e elegante de se visualizar o Teorema de Pitágoras, né? Uma forma diferente de se enxergar as coisas que acontecem dentro da nossa fórmula do Teorema de Pitágoras. Para quem não conhece o Teorema de Pitágoras, que é a nossa famosa equação do A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que a gente disse que é o quadrado da hipotenusa, né? Se a gente for fazer um quadrado aqui geometricamente em cima da hipotenusa, um quadrado que um dos lados seja a hipotenusa, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, quadrado formado com um lado, ou seja, os catetos, e o outro quadrado em cima de outro cateto. Esse é o teorema de Pitágoras, né? E diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que existem outras formas de se visualizar isso. De fato, o teorema de Pitágoras a gente pode usar não apenas como quadrados, podemos usar como triângulos equiláteros, triângulos semelhantes, polígonos irregulares, podemos usar figuras elegantes como essa, podemos usar figuras circulares e setores circulares, podemos usar figuras estranhas obtidas a partir de curvas e etc. Né? Para a gente demonstrar isso, a gente vai pegar um pouco da generalização de polia e o teorema de Pitágoras, né? Para isso, a gente vai definir que duas figuras geométricas, F e F' são semelhantes se a cada ponto de A de F é possível fazer uma correspondência a um só ponto A' de F', chamado homólogo do ponto A. De tal forma que se A e B são pontos quaisquer de F, A' e B' são seus pontos homólogos em F', né? Então a razão AB sobre A' B' é constante. Isso é denominada a razão ou o coeficiente de semelhança da figura F para a figura F', né? Um conceito bem parecido com polígonos semelhantes, figuras semelhantes, né? Se você tem uma certa figura, se a gente traçar uma reta assim, um segmento de reta, sempre vai ser possível traçar em uma figura semelhante a essa, no caso uma figura F', um segmento parecido, tal que esse segmento, a razão entre os segmentos vai ser sempre uma constante, né? E só é possível fazer um segmento parecido com esse, tá? As observações que, como eu já disse, esse conceito é bem parecido com o conceito de polígonos semelhantes. No caso, polígonos semelhantes é um caso particular desse conceito, certo? Porque aqui a gente trabalha com formas talvez não poligonais, né? E a razão entre as áreas dessas duas figuras, né? Ou seja, se eu tenho essas duas figuras, a razão entre a área delas, seja quaisquer figuras, estão entre si, assim como o quadrado da razão de semelhança. A razão entre as áreas dessas figuras semelhantes quaisquer estão entre si, como o quadrado da razão de semelhança. Já que a pouco a gente vai entender um pouco isso melhor, tá? Então vamos aqui para uma breve observação. Ó. Se os lados do triângulo retângulo são lados homólogos aos lados das figuras semelhantes que os contêm, então as áreas AF, AG e H satisfazem a seguinte relação. Né? Esse é o padrão pitagórico, certo? Então, de novo, a gente tem aqui esses triângulos, tá? Se os lados desse triângulo retângulo são homólogos aos lados das figuras semelhantes que os contêm, então a F', que no caso a área desse F' aqui, né? A área desse AG' e a área desse H satisfazem a seguinte equação, de tal forma que AF, a área disso aqui, vai ser igual à soma das áreas desses dois, certo? O mesmo que vai acontecer para esse triângulo aqui, que é o que a gente vai demonstrar. O que acontece para esse aqui, acontece para esse aqui também. Se F', G' e H' são outras três figuras semelhantes construídas respectivamente sobre a hipotenusa e os catetos do triângulo ABC na mesma ordem que as anteriores, e lembrando que a razão entre as áreas dessas duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre elas, né? A gente pode escrever o seguinte, ó, AF', essa área aqui, sobre AG', vai ser, no caso essa aqui, né, AF' sobre AG' vai ser igual a AF, que é essa área aqui, sobre AG, que é igual a razão, né, AB, A dividido por B, ao quadrado, certo? Ou também a gente pode dizer que F' sobre H', no caso A e H, né, vai ser igual a mesma coisa também, certo? Vai ser igual sempre a essa razão, que é o que aquele teorema que a gente já estabeleceu, né? A sobre C
ao quadrado. Beleza. Então, o que a gente vai dizer aqui, ó, que AF' sobre AF, no caso aqui, a gente só está invertendo aqui, ó, fazendo a regra de 3, vai ser igual a AG' sobre AG, que é igual a AH' sobre AH. Beleza. Isso aqui a gente vai chamar de um certo m, né? Uma vez que são iguais, é uma constante, então a gente vai chamar de m para simplificar os nossos cálculos, de tal forma que se eu pegar esse AF aqui e multiplicar aqui, desse lado aqui vai ser só o AF', né? Nosso AF' vai ser isso aqui, que é o m, vezes o AF. E de forma análoga, a gente pode dizer que o AG' é igual a m vezes AG e o AH' é igual a m vezes AH, né? Agora a gente tem que, a gente já viu aqui, essa razãozinha aqui, né? Agora, a partir daqui a gente vai desenvolver o seguinte, que AG' mais AH' vai ser igual a m vezes AG, né? Isso aqui é a definição, né? Que a gente acabou de encontrar de AG', m vezes AG, e AH' é igual a m vezes AH. Daqui a gente desenvolve que a gente pode colocar um m em evidência e aqui fica a soma das áreas, certo? De tal forma que AG mais AH é AF, né, que a gente já definiu anteriormente, e a m vezes AF' é o nosso próprio AF', certo? Que é o que a gente já tinha, já estava querendo encontrar, e é a partir daqui que a gente demonstra que isso aqui também é verdade para esse quadrado, tá? Para esse triângulo retângulo. Então, isso aqui é uma demonstração muito interessante de que o Teorema de Pitágoras não serve para apenas áreas de quadrados, e sim para áreas de figuras semelhantes, tá?